E passado 3 meses, estamos de regresso aqui ao nosso canal Academia das Apostas no YouTube. Carece uma explicação bastante rápida. O nosso canal foi hackeado e perdemos os dados para a recuperação do mesmo, e tivemos aqui um tempinho a tentar resolver com o YouTube no intuito de recuperarmos e salvarmos o nosso canal da Academia das Apostas. E pois bem, estamos aqui antes da final da Liga dos Campeões. Felizmente recuperamos o canal e estamos aqui bem vivos, e hoje trazemos o assunto Liga dos Campeões, onde o Inter vai defrontar a equipa do Paris Saint-Germain. Vamos olhar para as duas equipas, olhar um pouquinho para a competição, ver possíveis 11, tanto por parte do Inter como por parte também da equipa francesa, o Paris Saint-Germain, e depois darmos a nossa predict desportiva, ou a nossa predict enquanto aposta desportiva para esta grande final que se vai realizar na Allianz Arena. Vamos olhar primeiro para o quadro da Academia das Apostas.com, portanto é o nosso cantinho especial e que também acredito que seja o vosso. Destacar aqui no site, muito importante, o menu horizontal, onde vocês podem navegar e ir buscar muita informação que nós damos em termos de estatísticas. Temos também aqui no segundo separador as melhores casas de apostas em que vocês podem escolher. Tem uma vasta informação por cada casa, uma secção própria, onde vocês podem se registar através do link da Academia e claramente ir buscar o bónus inicial que essas casas vos proporciona, e estão claramente a ajudar aqui o projeto da Academia. De realçar que todas estas casas estão licenciadas em Portugal. Olhando então para a grande final da Liga dos Campeões no Allianz Arena em Munique, temos então o Paris Saint-Germain que vai defrontar os italianos do Inter. E temos também aqui os últimos vencedores relacionados com a Liga dos Campeões, mas vamos nos centrar então naquilo que é o mais importante, esta grande final. Olhando primeiro para o Paris Saint-Germain que é o campeão da Liga 1, Paris Saint-Germain com 84 pontos, e vejam a diferença para o Olympique de Marseille com 65 pontos, claramente um domínio por parte do Paris Saint-Germain em França, campeão e agora na final da Liga dos Campeões. Por exemplo, o Inter já não tem o mesmo percurso do Paris Saint-Germain, o Inter que perdeu o campeonato para o Nápoles com uma diferença de 1 ponto, o Inter com 81 pontos na segunda classificação. O Inter que tem aqui mais uma derrota do que o Nápoles, e é uma equipa que tem mais golos marcados e mais golos também sofridos, até porque este Inter tem muito aquela imagem de uma equipa tão defensiva, mas será que é mesmo defensiva? E temos também aqui alguns registros em relação ao Inter nesta competição. De realçar que os 11 que estão previstos para a final desta Liga dos Campeões por parte do Paris Saint-Germain: Donnarumma na baliza, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, e depois vai contar claramente com o meio-campo de luxo, João Neves, Vitinha e Fabian Ruiz. É um meio-campo a 3, é um 4-3-3, em que na frente tem Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Existe aqui a possibilidade de Barcola também ser titular, portanto vamos contar que o Paris joga neste 4-3-3 e tem claramente uma equipa muito boa para atacar esta Liga dos Campeões. Por parte do Inter, Sommer na baliza, Bisek, Acerbi, Bastoni, Dumfries e Di Marco, portanto 3 centrais com os alas muito ofensivos, tanto Dumfries como Di Marco, e atenção às bolas paradas do Inter, com a situação do Dumfries no jogo mais aéreo. De realçar que o Inter tem uma campo a 3 com Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, um trio que já joga há muito tempo nesta equipa do Inter e ao serviço de Inzaghi, o seu treinador, e depois na frente Thuram e Lautaro Martínez. Para quem tem aquela ideia que o Inter é uma equipa muito defensiva, se vocês forem olhar para aquilo que é o que foi o registro das duas equipas,
podem reparar que o Inter, naquela eliminatória com o Barcelona, se marcou muitos golos, marcou mesmo muitos golos. E se forem também olhar para o Bayern de Munique, o Inter que também acaba por fazer 2 golos fora e 2 golos em casa. Pode ter uma organização em termos defensivas, em termos defensiva um pouco mais pragmática, mas atenção às saídas do Inter. Inter, e vamos olhar para os oitavos de final, até porque o Paris teve aqui a fase do knockout, portanto os playoffs, e foi com o Brest, nem vou tomar isso em consideração. O Inter que vence o Feyenoord, o Bayern de Munique e o Barcelona. Portanto, esta eliminatória do Inter contra o Barcelona foi um jogaço, os 2 jogos, e o Inter acaba por conseguir estar na final. Por sua vez, e há uma curiosidade, o Paris Saint-Germain vence 3 equipas inglesas. Paris Saint-Germain que defrontou o Liverpool. Liverpool tinha feito uma fase de grupos muito interessante, derrotou o Liverpool, derrotou o Aston Villa e o Arsenal, 3 equipas inglesas que o Paris Saint-Germain acabou por enfrentar e passar. Em relação ao momento das equipas, não dá como olhar para aquilo que foi o campeonato interno, até porque uma final traz vários contextos para aquilo que será o jogo em si. E o contexto é que uma final não se joga, uma final ganha-se. Portanto, acho que vai haver um pouco de pragmatismo entre os dois lados. E olhando aqui um pouquinho para as estatísticas, que eu gosto muito de ver, a média de golos está a 2.38 do Paris Saint-Germain e 1.29. Mas aqui a estatística é fora, portanto é fora naquilo que é a competição da Liga dos Campeões. E estamos aqui a olhar para uma final. Até porque o Paris Saint-Germain, no fator casa, tem 63% de probabilidades do 2.5, 38 do under, e o Inter fora, que não é bem este contexto, que as duas equipas vão jogar fora, tem aqui 29% com o over, 71% com o under. Portanto, é estatísticas daquilo que é o jogo em casa e fora, mas olhando para as equipas, é muito mais interessante vocês tentarem perceber o que é que as equipas vão fazendo fora, as duas, tanto o Inter como a equipa do Paris Saint-Germain. O Inter venceu nos Países Baixos 2-0 o Feyenoord. O Inter venceu o Bayern de Munique no Allianz Arena, onde vai jogar a final. E o Inter empatou com o Barcelona a 3 bolas. Ou seja, 3 deslocações do Inter. Estamos aqui a ver que 3 golos com o Barcelona, 2 com o Bayern de Munique e 2 com o Feyenoord. Por parte do Paris Saint-Germain, 1-0 naquilo que é a deslocação, mas conta aqui com uma segunda mão frente ao Liverpool, mas que marca. O Paris perde no Aston Villa, mas que marca 2 golos, mas perde. E vai ao Arsenal, a Londres, e ganha por 1-0. Portanto, existe essa capacidade das equipas a jogar fora, marcarem golos, até porque as duas equipas vão mesmo jogar fora no Allianz Arena. Naquilo que é o registro e a média de golos, eu creio que a melhor fase do Paris Saint-Germain é marcar na segunda parte, como podem ver aqui, no período 46, 60 minutos e 76, 90 minutos, mas o Inter terá períodos iguais naquilo que é a sua consistência, tanto na primeira parte, e atenção aos primeiros minutos, como também na segunda parte, minutos 76 e 90. Eu acho que vamos ter golos, e por essa perspectiva eu fui olhar para as odds das casas de apostas, e principalmente aqui a Solverde, que é uma parceira da Academia das Apostas, e olhando para este jogo, o 1x2, o Paris com 2.05, o Inter com 3.25, portanto a casa dá o favoritismo ao Paris Saint-Germain, até porque o vencedor da competição também dá o favoritismo à equipa do Paris Saint-Germain com 1.47 e o Inter com 1.92. É interessante olhar para golos, porque eu creio que as duas equipas vão marcar golos, e a odd não está assim tão alta, porque a casa também dá a indicação que vamos ter, ambas as equipas marcam a 1.67. Se formos um pouquinho mais atrevidos, e eu acho que o risco aqui acaba por ser um pouquinho maior, não tanto, eu gosto de olhar para o 2.5, onde a casa nos diz que é mais possível nós termos o under do que o over, mas por aquilo e por tudo aquilo que eu falei em relação a estas duas equipas, eu até apostaria no mais 2.5, porque tanto o Inter como o Barcelona acabam por fora encontrarem sempre uma perspectiva de marcar golos.
É certo que estamos aqui numa final e a casa olha para esta final com algum pragmatismo entre as duas equipas, porque nenhuma delas quer sofrer golo nesta final, porque é uma final, mas eu olho muito para o mais 2.5 e a nossa predict desportiva, ou a predict para uma aposta pré-live para esta grande final, vamos para o mais 2.5. Só para terminar, não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante. Subscrevam, deem aquele likezinho, podem comentar aí em baixo quem é que vocês acham que vai ser o novo campeão da Liga dos Campeões, e as nossas redes sociais também estão todas em baixo na descrição.